Esse tempo é um tempo onde Deus quer manifestar a sua glória. E Ele não manifesta a sua glória no meio da selva, no meio dos mares, nem no céu. Porque no céu Ele já é a glória. Aleluia. Ele manifesta a sua glória no meio do seu povo. Aleluia. Glória a Deus. Quando o Senhor Ele decide mostrar a sua verdadeira identidade ao seu povo, Ele realiza coisas que você jamais imaginaria. Quando Ele deseja que você o conheça, Ele se revela a você de uma forma sobrenatural. Porque não é uma apresentação como nós nos apresentamos, prazer em conhecê-lo. Não é uma apresentação formal de um ser humano. Mas quando Deus se revela ao seu povo, Ele se revela com poder. Eita! Assim foi com Moisés, assim foi com Gideão, assim foi com Josué, assim foi com todos aqueles que foram apresentados a Deus. Assim foi com Paulo e assim será com você. Perceba uma coisa, que as religiões de toda a terra têm por missão espiritualizar Deus. Quando você entra numa religião, você precisa ser tão perfeito, porque Ele é tão perfeito, que aquela religião se torna um peso para você, porque você não consegue ser perfeito como Ele é perfeito. E a religião, ela tem a missão de transformar Deus em um ser tão distante de você, tão distante da sua vida, por causa da santidade que Ele tem e do pecado que nós temos. Mas olha só o que Deus fez, para que Ele fosse apresentado aos homens, para que Ele pudesse ser manifesto aos homens. Deus, ao invés de se espiritualizar mais, Deus, Ele se humanizou. Ele veio no caminho contrário. Enquanto a religião quer espiritualizar Deus, para se apresentar aos homens, Ele se humanizou. De que forma que Ele se humanizou? A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando esse Verbo, cheio de graça e vontade de Deus, representando a verdade de Deus, se humaniza através de Jesus Cristo, para que você, eu, nós possamos tocar no intocável, ver o invisível, estar presente com aquele que é tão distante. As coisas começam a mudar, tudo começa a mudar, porque a sua expectativa, que estava naquele Deus tão distante, tão espiritual, agora Ele está sentado ao seu lado, como Ele estava ao lado dos seus seguidores, como Ele estava ao lado dos seus discípulos. E quando Ele levou no seu sacrifício os nossos pecados, Ele estava dizendo assim: eu estou me humanizando para que você seja salvo. Eu estou me tornando homem como você, mulher como você, um indivíduo como você, para que você seja salvo. E essa salvação veio justamente porque Ele como homem, Ele como Verbo que se fez carne, Ele levou sobre si os nossos pecados, levou a nossa condenação. Você não estaria sentado aí nessa cadeira ouvindo louvor, se Ele não tivesse levado o pecado que nós cometemos. Você não estaria presente na igreja dele, se Ele não tivesse levado a condenação que era minha e que era sua. Aquele profeta do Novo Testamento, João Batista, ele disse: eis ali o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Quando João Batista disse isso na presença dos judeus, dos religiosos,
Ele estava dizendo para eles assim: aquele homem, aquele que está passando, aquele nazareno, ele é que tira os pecados do mundo. E os judeus ficaram assim: como pode? E a igreja, e o templo, e o sacerdócio, que nós fazemos sacrifício para que o pecado seja remido. Com essa expressão de João Batista, a religião caiu por terra e o poder de Deus se manifestou no Cordeiro Santo. Aleluia. Porque a religião não cura, a religião não liberta. Quando eu falo a religião, não estou dizendo a igreja, eu estou falando a religião, que é o sistema que o homem criou para espiritualizar Deus. Mas quando Deus se humanizou em carne, Ele está dizendo para mim e para você que sobre Ele estão os meus pecados, que sobre Ele estão os seus pecados, e pelo seu sacrifício nós somos remidos. E sem remissão de pecados não há salvação. O nosso Deus, Ele veio tocável. Toque no seu irmão, toque numa pessoa, toque nele, toque. O nosso Deus veio assim. Você podia tocá-lo. Aquela mulher que estava com fluxo de sangue, há 18 anos ela sofrendo hemorragia, e Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, estava passando. E ela disse: se eu apenas te tocar, se eu tocar na orla do seu manto, se eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Jesus se tornou tocável para que você pudesse ser curado. E quando Ele se torna tocável, Ele está dizendo: se você pode me tocar, eu também posso tocar em você. Se eu permito que você me toque, eu também posso te tocar. Se aquela mulher pecadora tocou no Cordeiro Santo de Deus e foi remida do seu pecado e da sua doença, imagina Ele quando toca no indivíduo. Imagina Ele quando toca numa pessoa. E aquele que é tocável, aquele que é abraçável, aquele que é visível, aquele que se tornou carne, Ele está no meio de nós. Talvez Ele esteja aí sentado do teu lado e você não esteja percebendo. E esse Jesus, Ele mostrou de uma forma tão linda, aquele que nos amou tanto. Ele mostrou de uma forma tão linda, que as pessoas achavam que ele era um marginal. Porque maldito o homem que se pendura, que for pendurado no madeiro. Mas foi a forma mais linda que Ele se apresentou à humanidade como Filho de Deus. Aquele que crê que Jesus foi enviado do céu, que Ele é o Filho de Deus para tirar o pecado do mundo, será salvo. E Ele foi para a cruz, para que você olhasse para a cruz e visse na expressão do seu sacrifício aquilo que era responsabilidade sua. Mas não é só crer que Ele foi para a cruz, não é só crer que Ele morreu na cruz, porque muitos creem que Jesus morreu, mas não creem que Ele ressuscitou dentre os mortos. E a diferença está nisso. Não é você apenas crer que o nosso Cristo morreu por mim, é você crer que o nosso Cristo ressuscitou por nós. Crê na ressurreição, crê no poder que tirou Ele da sepultura. É esse poder da ressurreição que tornou Jesus o Cristo de Deus, que cura, que liberta, que continua fazendo as suas obras através dos homens. Não é rock. O pastor Gleidson me apresentou como servo ungido de Deus, que tem feito uma obra de milagres, de cura, mas não é rock. Não é o apóstolo rock. É Ele. É Ele que continua fazendo as suas obras através de mim, através de você. Basta você crer. A palavra diz em Mateus 9,35 que Ele percorria todas as cidades e povoados,
ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. O nosso Jesus, ele saía pregando a palavra do reino, curando a todos os enfermos e doentes. Você acha que esse sacrifício que ele fez na cruz do Calvário ficaria só para aquele povo? Só para aquelas pessoas? Não. Diga não. Não. Diga por mim também. Por mim também. Por mim também. Por mim também. Chegou um grupo de amigos levando um homem na maca, um paralítico, e Jesus olha para aquele paralítico e diz assim: os teus pecados estão perdoados. Aí eu pergunto para você, um paralítico que nunca andou, ele quer perdão de pecado ou ele quer andar? Ele quer andar. Mas Jesus olhava para ele e via que ele precisava ser perdoado. E os judeus falavam assim: como pode um homem perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. E ele disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem pode perdoar pecados, eu digo a esse homem: levanta e anda. E aquele homem pegou a sua maca e andou. E o melhor de tudo, que ele andou sem pecados, porque os seus pecados foram perdoados. Aleluia! E quando Jesus faz a obra, ele faz a obra completa na sua vida. Dê glória a Deus. Jesus, ele não fazia nada de si mesmo. Ele diz lá em João 5,19: eu nada posso fazer de mim mesmo. Eu só posso fazer aquilo que eu vejo o Pai fazer. Aquilo que o Pai fizer, eu semelhantemente o faço. Jesus não fazia nada de si mesmo. Ele fazia a vontade de Deus. Ele diz: eu vim para mostrar a vontade do meu Pai. Você sabe qual é a vontade do Pai dele? Que você não sofra. A vontade do Pai dele é que você não sofra essa amargura, essa decepção. É que você não viva com esse sentimento de insignificância. É que você não viva com esse sentimento de que não pertence. Esse sentimento de abandono, de rejeição, de desvalorização, de incapacidade. Ele não quer que você sofra estas coisas, porque a vontade do Pai dele foi tanta que ele enviou o seu próprio Filho para que tudo isso que você sente, que eu sinto, seja removido do nosso coração e que toda doença seja removida do nosso corpo. Ele diz na sua palavra: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade própria, mas sim a vontade daquele que me enviou. E eu estou aqui também como enviado de Deus, não fazendo a minha própria vontade, mas fazendo a vontade daquele que me enviou. Aleluia. Ele se submeteu à morte por mim e por você. Não foi para ficar na história. Tem muitos mártires por aí que se martirizaram para ficar na história. Jesus não precisa ficar na história, porque a história de Jesus não tem fim, é eterna. Não tem fim, não tem encerramento, não tem a última página. E a sua vida também não terá a última página, porque você estará na eternidade com Ele. Porque quando Ele ressurgiu, Moacir, dentre os mortos, nós também ressurgimos com Ele. Porque quando Ele morreu na cruz, nós também morremos com Ele. E quando Ele ressuscitou dentre os mortos, nós também ressuscitamos com Ele. Deus me deu outra vida, Deus te deu outra vida, e Ele quer te dar outra vida, uma vida de ressurreição. Você sabe o que é uma vida de ressurreição? É uma vida que toda morte fica na sepultura e a vida levanta com você. Tudo que é morte em você fica lá embaixo. Tudo que é morte fica com Ele na sepultura, mas tudo que é vida levanta com Ele e levanta com você. E hoje é um dia dele levantar vida em você. Jesus, para terminar a sua missão, ele
venceu através da morte aquele inimigo terrível de nossas almas, chamado Satanás. Satanás, ele foi aprisionado. Apocalipse diz assim: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo, uma corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Jesus acertou as contas com o diabo. Nesse encontro aqui, Jesus se coloca como vitorioso, porque não foi Jesus que amarrou, acorrentou Satanás, foi o anjo que desceu do céu. O anjo desceu, amarrou Satanás diante de Jesus, e Jesus se apresentou a ele vitorioso. Onde está a tua vitória, ó morte? Jesus, através da ressurreição, venceu o maior poder do diabo, que é a morte. Você não precisa ter medo da morte financeira. Você não precisa ter medo da morte da sua família. Você não precisa ter medo da morte do seu filho. Você não precisa ter medo da morte da sua vida, porque Jesus venceu a morte. Eu fico imaginando Jesus naquele diálogo com Satanás. É minha imaginação. Satanás, você está derrotado. Satanás, você está aprisionado por 1000 anos. As suas obras foram anuladas. Você não tem mais poder sobre o meu povo. E Satanás diz assim: você pode até me prender, mas as minhas mentiras vão continuar. Os meus enganos vão permanecer. E se eles acreditarem na minha mentira, eu continuarei fazendo as obras. Se eles continuarem acreditando nos meus enganos, mesmo eu preso por 1000 anos, se eles continuarem acreditando nas minhas mentiras, eles viverão as minhas obras. Aí Jesus olhou e falou assim: é verdade. Pela primeira vez você falou uma verdade, que ele é mentiroso e o pai da mentira. Mas Jesus disse assim: diabo, você pode continuar enganando com as suas mentiras, mas eu vou fazer algo com o meu povo. Eu vou dar para eles tudo aquilo que o meu pai me deu. O diabo arregalou os olhos. Eu fico imaginando: como assim, Jesus? Você vai dar tudo que o seu pai te deu? Sim, eu darei tudo para eles. Darei o meu nome para eles. Eu darei o meu nome. E as suas mentiras e os seus enganos, se ele crer mais em mim do que em você, ele vai usar o meu nome. E em meu nome eles desfarão as suas obras, Satanás. Em meu nome eles expulsarão demônios. Em meu nome eles curarão enfermos. Em meu nome, se eles beberem alguma coisa mortífera, não vos causará dano. Em meu nome, as suas forças se acabam. Aleluia, glória a Deus. E com essa, Satanás não teve mais oportunidade. Porque a oportunidade que ele tinha na minha vida, na sua vida, acabou quando o nome de Jesus veio sobre nós. Aleluia. Jesus venceu por nós, morrendo em nosso lugar. Ele terminou a obra. Diga, ele terminou a obra. Ele terminou a obra. Foi concluído. Ele disse: está